Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com a Aline. Eu tenho uma convidada super especial que é a oncologista, a doutora Raquel. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a importância do nutricionista oncológico na equipe multidisciplinar de cuidado, pensando no tratamento dos pacientes oncológicos, para que você possa, Nutri, de uma vez por todas, entender a tua importância na equipe multidisciplinar quando a gente fala sobre oncologia. Olá! Oi, Aline, tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutora. Muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz com a nossa live. Obrigada Estou pelo bem, convite, é um prazer estar aqui. estou muito feliz. Doutora, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o tema, né, sobre a importância do profissional nutricionista na visão do oncologista, né, na equipe multidisciplinar, conversar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades aí da nutrição também. Queria que, por favor, você se apresentasse para o pessoal que não te conhece, que está aqui na minha página, e depois eu me apresento também rapidamente para o pessoal da sua página. Certo, meu nome é Raquel Cossetti, eu sou médica oncologista em São Luís do Maranhão. Eu trabalho em duas instituições oncológicas aqui, no Hospital do Câncer Aldenora Bello, que é uma instituição filantrópica com atendimentos aos pacientes do setor público e privado. E eu trabalho também na Oncologia DOR, na Rede DOR aqui em São Luís, no DI Hospital. Legal. E desde sempre você sempre atuou aí em São Luís do Maranhão. Isso, quando eu terminei a residência, né, aqui é minha cidade natal, eu acabei retornando para cá. Meu marido também é daqui, né? Então a gente foi para fora para estudar, se aperfeiçoar. Fiz residência em São Paulo, residência de oncologia no Sírio-Libanês. Fiquei 1 ano e meio no Canadá fazendo uma especialização em câncer de mama especificamente, que é uma das áreas que eu mais gosto, né, e que eu mais atuo na oncologia. E aí voltei para cá para desbravar o mundo da oncologia em São Luís do Maranhão, né? É uma adaptação no começo, assim, quando a gente sai da residência em serviços. Acho que em qualquer serviço, quando você sai de um lugar e vai para outro, é uma adaptação, né? Mas certamente foram realidades muito diferentes. As realidades de São Paulo, do Hospital Sírio-Libanês, e mesmo do ICESP, onde eu tive muito contato por um tempo. A realidade do Canadá, com o sistema de saúde pública que funciona muito bem, né, de excelência no mundo, e aí voltar para o Maranhão, para a gente aprender a conviver na nossa realidade brasileira, né, que é diferente, mas a gente se adapta. E eu tenho certeza também que, além dessa adaptação sua, né, o conhecimento que você pôde levar para essa região é carente, né, quando se compara a regiões como São Paulo, como você mesma colocou, eu tenho certeza que você pôde agregar muito aí com o seu conhecimento, né? E é isso mesmo, assim, apesar de eu ser de São Paulo, eu sou de uma cidade do litoral, sou de Santos. E quando eu voltei para minha cidade para atuar aqui, eu também senti um impacto muito grande, exatamente isso que você falou, de sair do Sírio-Libanês, né? Para quem é da sua página, não me conhece, eu sou nutricionista e sou nutricionista especialista em oncologia pela residência do Hospital Sírio-Libanês. Então, eu fiquei 2 anos no Sírio atuando. E foi minha primeira experiência profissional, porque eu logo emendei a faculdade na residência também. E eu voltei para cá, é um impacto muito grande, é uma diferença muito grande, né? A saúde daqui comparada com esses grandes centros, mas é uma oportunidade também que a gente tem de tentar mudar um pouco a realidade, de agregar conhecimento, mudar ali protocolos, rotina, né? Então, acaba sendo válido. E com essa questão da teleconsulta, né, eu estava até conversando isso hoje com os seguidores. É interessante porque, às vezes, cidades mais isoladas, né, ou até estados que não é tão comum essas especialidades da equipe multidisciplinar na oncologia, como é o caso da nutrição, com a teleconsulta agora a gente consegue alcançar essas pessoas, né? Que às vezes não tinham oportunidade de passar com esses especialistas, né? Sem ser os oncologistas, os profissionais do restante da equipe multidisciplinar, né? Então, agregou bastante. Uma oportunidade a mais, né? Eu acho que o grande diferencial quando você sai de centros grandes, centros de excelência, é exatamente o trabalho em equipe multiprofissional, que acontece muito bem nesses centros, né?
E quando a gente vai para centros menores e que ainda estão engatinhando no caminho da oncologia, você ainda não tem uma interação tão bem definida quanto nesses serviços maiores, né? Então, eu acho que esse é um grande impacto, né? Tanto da abordagem multiprofissional em termos de você ter o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta que atua mais naquela área ali dando o apoio, mas também das próprias especialidades médicas trabalharem em conjunto de uma forma mais organizada e mais interativa, né? Aqui no Maranhão, quando eu voltei, isso era bem fragmentado, mas eu acho que todos os serviços praticamente daqui começaram a... Foi uma realidade também mais recente, né? E todo mundo começou a se integrar mais nessa realidade. Todos os serviços acabaram tendo mais discussões multidisciplinares. Então, essa globalização, o que a internet, a tecnologia traz para a gente, acaba permitindo que todo mundo comece a ter acesso a isso, que no começo é um pouco mais difícil, porque é tudo presencial, você tem que dispor do seu tempo, você tem que estar lá, fisicamente, naquele local, né? Para fazer aquele tipo de discussão. E aí, cada vez mais a tecnologia permite que isso seja facilitado, né? Tem até um certo ponto, porque aí chega um ponto que a tecnologia começa a afastar um pouco as pessoas, mas ela permite e facilita muita coisa, né? Então, assim, eu acho que aqui no Maranhão, realmente, a oncologia tem avançado muito nesse ponto da multidisciplinaridade em todos os aspectos, né? Das equipes multiprofissionais médicas, mas também das outras especialidades de saúde que precisam interagir e trabalhar em conjunto com a gente para que o paciente seja bem atendido. Perfeito. E isso é tão valioso, né, doutora? Porque quando a gente passa a enxergar o paciente na sua integralidade, né, e que ele não são membros, órgãos separados, mas que ele é um ser complexo, o indivíduo inteiro, e ele precisa ser tratado assim, a qualidade de vida, o bem-estar desse paciente durante o tratamento é outra, né? O desfecho clínico, né? Então, o momento da sobrevida, das chances ali de remissão da doença. Então, realmente é trabalhar os profissionais trabalharem em conjunto, né, em prol ali do paciente oncológico. E é visível, né, a melhora desse paciente e a maneira como ele adere ao tratamento, ele tolera também o tratamento, né, antineoplásico, que é um tratamento muito debilitante. E aí eu queria saber aí da sua região, do seu estado, como que funciona, pensando na minha profissão, né, nutricionista? É comum você encontrar um nutricionista oncológico que tenha essa capacidade? É mais difícil? Até na hora de encaminhar, você encontra alguma dificuldade? Olha, na verdade, todo paciente praticamente, quando ele chega no oncologista, então quando ele chega até mim, né, ele tem algumas perguntas que talvez sejam as principais, né? Ele quer saber se vai fazer quimioterapia, se a quimioterapia vai cair o cabelo. Mas independente se ele vai fazer quimioterapia ou não, há dúvidas sobre o que eu posso comer, o que eu devo comer, o que eu posso fazer para que a minha imunidade não caia, doutora. Porque quando a gente começa a falar, né? Olha, tem tal e tal efeito colateral relacionado ao tratamento, pode ser que tenha um pouco de enjoo, ou então de seletividade alimentar, né? O seu paladar vai modificar. E quando você começa a explicar algumas coisas que podem acontecer, ou mesmo se ele não for fazer quimioterapia, mas sempre tenha dúvidas sobre o que eu posso ou o que eu não posso comer. Eu acho que por vários aspectos, porque tem muita crença, né, de que a alimentação ela pode piorar e assim não deixa de ser uma verdade, né, que a alimentação ela é muito importante e sempre existe muita interferência externa. Então assim as pessoas querem ajudar e a maioria das pessoas que interagem com esse paciente tenta trazer alguma palavra de sugestão de como que eu posso ajudar essa pessoa, e muitas vezes é na comida, né? Uhum. Olha, fulano, não come isso, olha, fulano, tu tem que comer aquilo. E esse monte de conselho, né? Ou de dicas, ou de soluções, acaba gerando um conflito muito grande no paciente, porque ele tem uma dificuldade enorme de entender o que ele pode e o que ele não pode comer. E às vezes o paciente até consegue fazer esse discernimento na sua própria cabeça, mas às vezes é a pessoa que mora na casa dele que tá mais aflita e que
é mais exigente, que impõe um pouco mais as restrições alimentares, ou você tem que comer isso, tem que comer aquilo, tanto do ponto de vista de restringir, quanto do ponto de vista de ofertar a mais, né? Então, assim, o nutricionista tem um papel muito importante, porque a gente passa um tempo da nossa consulta tentando esclarecer muitas dúvidas sobre a alimentação, porque, obviamente, as dúvidas são iminentes e eu preciso esclarecer muita coisa naquela hora, até para que o paciente tenha uma confiança quando ele for na nutricionista também. Mas uma vez que ele vai no nutricionista, aquilo é mais destrinchado, né? Ele pode elaborar perguntas mais específicas e que o nutricionista ele tem uma capacidade de orientação de cardápio e de sugestão alimentar da rotina, de forma a realmente organizar a vida alimentar daquela pessoa, né? Tanto para avaliar se ele precisa de complementação realmente por uma questão de ingesta inadequada, porque eu vou precisar suplementar a minha alimentação, quanto também para evitar o ganho de peso, né? Porque na oncologia a gente acaba trabalhando muito com dois extremos, tanto o paciente da caquexia, que às vezes você precisa realmente suplementar a alimentação, e o extremo do ganho de peso, que são pessoas que estão muito bem, porém têm uma doença oncológica, e aí, com todo esse contexto envolvido, né? Come isso, come aquilo outro. E você interfere no dia a dia, na vida, no cotidiano daquela pessoa. E acaba que o ganho de peso é o outro lado da moeda, né? E aí o nutricionista tá lá para ajudar a gente a tentar balancear tudo isso. Nossa, você comentou assim várias coisas perfeitas. Exatamente, né? É muito importante porque existem esses dois extremos. E é muito importante, então, que o nutricionista que também decida atender o paciente oncológico, ele passe a ter essa visão realmente de individualizar suas condutas de acordo com o diagnóstico. Porque às vezes o que eu percebo, né? Que as pessoas que não têm muita familiaridade com oncologia, elas tendem a achar que câncer é uma doença única. E, na verdade, existem diferentes tipos de câncer, não só pelas localidades, né, a localização do tumor ali, do câncer de base, mas até por conta dos subtipos tumorais também. Então, cada câncer tem um próprio comportamento. E isso impacta diretamente na nossa orientação. Porque pode ter aquela questão da desnutrição, da caquexia, dessa perda de peso grave, acentuada, como também pode ter o contrário, o ganho de peso, ou às vezes até a manutenção do peso, mas a mudança na composição corporal. Quer dizer, esse paciente passa a perder massa magra ao longo do tratamento, mas isso é mascarado por um ganho de tecido adiposo. O que é ruim, né? Não é benéfico, na verdade. Então, a gente precisa ter esse controle, recuperar esse estado nutricional e, claro, né, ajustar ali para que esse paciente receba todos os nutrientes que são importantes para ele nessa fase, para que ele tenha uma melhor tolerância, né? Para que a imunidade dele esteja fortalecida, para que não tenha interrupção do protocolo de tratamento proposto pelo médico. Então, de certa forma, o nosso trabalho, né, se bem feito, ele vai impactar muito de maneira positiva o trabalho do oncologista. Agora, se mal feito, ele vai impactar diretamente o tratamento oncológico proposto por vocês, né? Então, é muito importante o acompanhamento nutricional, mas que esses profissionais também se capacitem, né, para estar atendendo esses pacientes, para que as orientações sejam precisas, né, e que não tenha uma negligência de nenhum paciente, mas também nem orientações excessivas de um outro lado que pode acabar gerando mais estresse, mais ansiedade, né? Que nem você comentou no início. O ato de se alimentar, ele fica extremamente estressante para o paciente, né? O que antes era um motivo de prazer, hoje é um motivo de estresse, seja porque ele não consegue comer por vários motivos, seja porque ele não sabe o que comer, ou seja porque as pessoas ficam determinando que ele tem que comer. Então é muito confuso, né, tudo isso para o paciente. E aí, únicos efeitos colaterais, quer dizer, e agora, o que eu faço, né? E às vezes é mais de um efeito colateral. Então, realmente, cabe a nós nutricionistas também oncológicos tornar esse momento de se alimentar, claro, né, buscando a nutrição do paciente, mas encontrar um equilíbrio porque ele tenha prazer,
e para que não seja mais uma fonte de estresse e ansiedade na vida dele nesse momento tão delicado, né? É. Eu acho que o principal, assim, que eu tento instruir os pacientes é que, claro, você tem que fazer uma dieta saudável, né? Esse é o ideal para todo mundo. Mas eu acho que as dietas muito restritivas, porque eu sou diabético, tenho que cortar isso, tenho que cortar aquilo, não posso comer isso, não posso comer um pedaço de bolo do aniversário do meu filho, que vai acontecer mês que vem, ou do casamento de alguém. Então, assim, às vezes quando a gente vê, já até passou, porque ele nem perguntou pra gente antes, né? Ele já foi lá, não comeu, já se privou daquele momento, porque ele realmente acredita que aquilo ali pode agravar o quadro dele. E assim, não que seja saudável, obviamente, né? E tu, como nutricionista, pode até falar disso melhor do que eu. Mas eu acredito realmente em um equilíbrio, né? E acho que os pacientes precisam entender isso um pouco melhor, né? Sobre essa questão do equilíbrio, buscar alimentação saudável, porém, tá naquele meio ali do equilíbrio, nem tudo em excesso, nem tudo em falta. E conseguir lidar melhor com tudo isso, né? Sim, esse equilíbrio ele é muito importante, né? Eu creio assim, particularmente, né? Que a força da nutrição oncológica ela está justamente em saber equilibrar a memória afetiva do paciente, suas preferências alimentares, com aquilo que realmente é importante para ele, como você comentou, né? Às vezes é um bolo do aniversário, um bolo do casamento, é uma comida preferida, é algo que faz parte da identidade dele como pessoa. Então, equilibrar isso com o que realmente vai nutrir as suas células, vai deixá-lo fortalecido, vai contribuir ali para o melhor desfecho clínico, né? Para a diminuição da inflamação, que é tão importante também nós, como nutricionistas, fazermos esse controle do padrão inflamatório do paciente, por diversos motivos, e é encontrar esse equilíbrio. É aí que está a força da nutrição oncológica, né? Não são só orientações generalistas, é como unir tudo isso que é teórico com a nossa clínica e também levando em consideração a memória afetiva e as preferências alimentares do paciente, né? Então, é possível sim fazer esse equilíbrio, é possível ter essa negociação e temos que tomar cuidado também com as informações que chegam, né, para os pacientes, porque muitas vezes são informações assim banalizadas, né, generalistas, banalizadas e que é que nem aquela comunicação, né? Quem conta vai aumentando um ponto, aí chega no paciente e um grupo alimentar, como os carboidratos, por exemplo, que a gente pode até falar melhor nessa live, se torna um grande vilão e aí o paciente já não sabe mais o que fazer da vida dele, né? Não sabe mais o que comer. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Uma das nossas funções é justamente essa também, né? Tá orientando. Isso. E, e você costuma encaminhar os seus pacientes para o nutricionista oncológico? Ou quais são os teus receios também de estar encaminhando esse paciente? Assim, eu queria saber da tua visão como oncologista. Pelo que eu entendi, você vê a importância, isso é maravilhoso, mas quais seriam os teus receios na hora de estar encaminhando? Você costuma encaminhar? Na verdade, eu costumo encaminhar, né? Principalmente no setor privado, a gente tem um pouco mais de acesso ao nutricionista oncológico. Nos pacientes que fazem tratamento pelo SUS, a gente também tem disponibilidade, apesar que às vezes a demora é um pouco maior, né, para conseguir a consulta e tudo. E em uma só consulta, às vezes você tem que abordar tantas coisas que às vezes, né, pode ser que na primeira consulta é uma coisa que é importante ser feita, mas às vezes você esquece e fica para um outro momento. Mas, em geral, o tema nutrição ele acaba sendo abordado na consulta do oncologista com o paciente também, porque, como eu falei, são praticamente as dúvidas. Acho que depois de se o cabelo cai quando faz quimioterapia, é o que eu posso comer, acho que é a dúvida mais frequente. E como tem pacientes que não fazem quimioterapia, então acho que essa é a dúvida mais frequente, é o que eu posso comer, o que pode melhorar a minha imunidade, né, para eu não ter problemas. Então acaba que esse tema ele surge mesmo que eu possa me esquecer porque eu estou dando preferência no meu raciocínio a outras coisas, né? E em alguns pacientes especificamente a nutrição ela é até mais relevante. Então às vezes você já começa a partir dali, né? Então pacientes que têm doença do trato gastrointestinal que muitas vezes já chegam com uma perda de peso muito acentuada, que precisam de uma via alimentar alternativa, você precisa de uma regionostomia, gastrostomia ou uma sononose enteral a princípio. Então, muitas vezes
na grande maioria das vezes, o tema da nutrição ele vai chegar na nossa discussão, né? E aí, às vezes, dependendo do momento, pode ser que a gente deixe ele um pouquinho para depois, se a gente perceber que aquele paciente não tem tanta insegurança e ele tem outras inseguranças maiores. Mas sempre que possível, eu tento orientar logo na primeira consulta, até para que o paciente busque, né? E o que muitas vezes acontece é que nesse primeiro momento o paciente é inundado com muitas informações, né? E aí são informações, eu digo que é em excesso, às vezes eu acho até que seria interessante a gente fazer uma pausa, né? E dizer assim, ó, vamos até aqui e daqui a pouco a gente conversa na próxima semana, é quase isso. Só que não dá para fazer isso, então você acaba falando um pouquinho de tudo, né? Mas não fala tão bem de todas as coisas, e aí encaminha o paciente para um monte de exame complementar, que talvez ficou pendente. E aí, em um segundo momento, quando o paciente retorna, você acaba tentando organizar melhor essas recomendações. E por vezes o que acontece é que no meio de tanta coisa para fazer, ele pode deixar também o encaminhamento para o nutricionista para um segundo momento. Aí depende um pouco do entendimento do paciente. Mas, em geral, mesmo se isso acontecer porque o paciente deixou aquilo para um segundo momento, os familiares acabam voltando com esse tema nas próximas consultas, né? É um tema, assim, extremamente recorrente, todo mundo pergunta, todo mundo tem dúvidas, né? Acaba que é necessário mesmo esse encaminhamento e esse acompanhamento. Porque assim cada um pode fazer melhor a sua parte, né? Eu posso fazer melhor a minha parte, eu posso orientar de forma generalista, mas certamente o nutricionista vai fazer melhor, né? Eu acho que as preocupações que a gente tem, às vezes, é que o paciente possa encontrar algum profissional um pouco mais extremista, né? Mais para aquelas linhas mais restritivas ou que realmente proíbe. E eu, muitas vezes, tendo a conversar com meus pacientes, e quase sempre eu uso muita analogia da gravidez, né? Olha, tem mulher grávida que passa mal a gravidez inteira, náusea e vomita até o fim. Tem mulher que não sente nada, tem mulher que não engorda, tem mulher que engorda, tem mulher que vomita um pouquinho, daqui a pouco se acostuma, tem mulher que não quer mais comer a comida preferida e tem mulher que quer comer até a parede, entendeu? Então, com o paciente oncológico, é muito isso também. A gente não sabe exatamente como que o hábito alimentar dele vai se portar dali para frente. Então, o nosso começo de tratamento é uma incógnita, né? A gente tem que avaliar dali para frente e com esse acompanhamento do nutricionista, muitas vezes pode ajudar o paciente a procurar os alimentos ideais para ele balancear a náusea, para ele balancear talvez a indisposição alimentar para proteínas, que são comidas mais pesadas, de mais difícil digestão, né? Então, para ensinar o paciente a manter uma dieta saudável durante o tratamento, de acordo com os sintomas que ele for sentindo ao longo do tempo. Isso é interessante porque, assim, e eu percebo até na minha prática clínica, né? A recomendação, pensando assim, nas orientações, né, nos estudos que abordam a importância do acompanhamento nutricional, a intervenção nutricional, é que quanto mais precoce essa intervenção, melhor para o paciente, pensando em garantir um bom estado nutricional e menos efeitos colaterais. E aí, trazendo a teoria para a minha prática, é nítido também ver isso, né? Um paciente que eu acompanho desde o início, que às vezes vai iniciar em tratamento, mas que eu já tive a oportunidade de fazer exatamente isso que você comentou, ir aos poucos. Porque quando o paciente ele chega também já cheio de efeitos colaterais, uma perda de peso grave, né, ou às vezes muitos sintomas de dificuldade em se alimentar, a gente corre com o tempo, é um bombardeio de informações, de estratégias, de conduta, de suplementação, e a gente está correndo ali contra o tempo, né? Às vezes alguma situação já foi instalada. E quando esse paciente chega para mim de maneira preventiva, para que a gente possa abordar primeiro ali, verificar os pontos da alimentação que precisam ser melhorados, né? Muitas vezes até aplicar uma reeducação alimentar, fazer uma suplementação, se for o caso, preventiva, ou orientar o manejo ali dos possíveis efeitos colaterais, porque até conhecendo, né, o protocolo que vai ser empregado, a gente sabe de um risco aumentado por alguns efeitos colaterais. É claro que não cabe a nós também a ficarmos sobrecarregando o paciente com essas informações, porque isso pode gerar mais ansiedade. Mas tem alguns efeitos colaterais que, dependendo da quimioterapia, a gente sabe que é muito comum ele apresentar.
e a gente pode dar ali algumas orientações para o manejo, né, para ele não se sentir tão desamparado, caso ele apresente, né, inicie o tratamento, comece a apresentar o que que ele vai fazer, em vez de ele esperar até a próxima consulta. Então, muitas vezes eu também consigo prevenir ou minimizar o grau do efeito colateral, somente vômito, náusea, diarreia, né? Então, a Uhum. gente consegue trabalhar a alimentação para que, se ele venha apresentar, ele tenha um grau mais ameno, né, dessa toxicidade. Então, é nítido, né, realmente a evolução que o paciente tem, o bem-estar e qualidade de vida desse paciente quando ele é acompanhado desde o início, né? E é engraçado porque, assim, eu fiquei muito feliz com essa tua percepção, com essa tua realidade de que os pacientes têm dúvidas, assim, sobre alimentação. Porque eu estava conversando com um grupinho de colegas nutricionistas e uma das dúvidas das nutricionistas era: eu acho que não tem demanda, não tem procura, assim, o paciente ele não enxerga isso como importante. Eu falei, não, enxerga, assim, eles têm muitas dúvidas, né? O corpo deles, né, muda diariamente, né? Tanto a parte física como os sintomas, né, que eles passam a ter devido ao tratamento, às vezes é uma perda de peso, às vezes é um ganho. Os familiares também, né, sobrecarregam esses pacientes com informações. Então, o que eles mais têm é dúvida sobre alimentação, que é algo tão importante para nós, né? A gente não come só por se nutrir, a gente come também por prazer, e isso acaba sendo prejudicado durante o tratamento. E então, escutar essa tua fala, né, de que não, na primeira consulta, depois da queda de cabelo, é a comida, confirma É, realmente. praticamente é isso mesmo. Eu sempre vem, pode comer, o que ela pode comer, o que ela não pode comer. E para essa imunidade, para a imunidade não cair, doutora, tem alguma comida? É quando fala assim, pode ter anemia, pode ter plaquetopenia, mas e para isso não acontecer, o que a gente come? A pergunta é sempre essa, né? E aí tem coisas que a gente não vai conseguir evitar, apesar da alimentação, são efeitos colaterais próprios das medicações que a gente tem, né? Mas é muito diferente eu falar para o paciente que ele tem que provavelmente ele vai tolerar melhor uma dieta fragmentada, né, com várias porções ao longo do dia. Para eu falar isso para o paciente é uma coisa, mas o entendimento dele talvez não seja esse. E quando ele está passando por aquele momento de cansaço extremo, desconforto, talvez pelo efeito colateral da quimioterapia, por exemplo, ou da radioterapia, em que ele não está se sentindo bem, às vezes ele não consegue entender qual é a forma prática dessa fragmentação alimentar, né? E o nutricionista com certeza consegue colocar isso de forma muito mais clara e de forma prática. Porque geralmente se eu falar, às vezes o paciente quando ele está passando mal, ele ignora, ele está tão fraco que ele não quer comer, pronto, ele não come. E daqui a pouco o efeito dele, na verdade, está pior, né? Porque ele ficou de estômago vazio, aí quando ele vai comer, ele até passa mal, ou então a náusea aumenta, daqui a pouco vomita, ou tem sensação de que vai gofar e acaba só cuspindo, alguma coisa assim, as experiências que o paciente tem, né, elas acabam moldando as experiências futuras. Então, as experiências passadas, elas também vão moldar a experiência futura daquele paciente. Isso é muito nítido até no controle medicamentoso dos sintomas do tratamento que a gente faz. Então, o ideal é que você consiga evitar que no primeiro ciclo de tratamento o paciente tenha sintomas, porque no segundo ciclo a chance dele não ter sintomas é maior. Né? Se o paciente já teve muito efeito colateral, muita náusea, muito vômito, muito mal-estar, muito desconforto no primeiro ciclo, a chance disso acontecer no segundo ciclo é maior. E o que muitas vezes eu percebo também é que o paciente ele aprende, né? Então é por isso que eu falo que é muito como gravidez, né? Assim, eu fui uma grávida que aprendi que se eu comesse algumas coisas melhorava muito a minha náusea e a minha sensação de vômito. Mas aí também eu comi em excesso, não procurei um nutricionista. E aí acabei me dando mal, né, no ganho de peso. Mas o paciente ele também aprende um pouco, né, no primeiro ciclo. E aí quando ele volta, ele já consegue entender um pouco melhor. Só que se naquele primeiro ciclo alguém já orientou ele e conseguiu ajudar daquela forma, vai ser muito melhor depois. E eu acho que o paciente possivelmente ele não procure o nutricionista porque ele não é especialista na área, né? Então, se o paciente não é especialista, ele não sabe que ele tem essa opção e essa oportunidade. Então, quem tem que dizer isso para ele somos nós, é o serviço,
né? É como você dizer, ah, existe um catéter, um portocate. O paciente não sabe. Se você não falar para ele, como é que ele vai adivinhar que na hora que a veia estiver ruim, ele vai só sofrer porque ele não tem veia? Então, se a gente não colocar as cartas na mesa, as opções na mesa e explicar, olha, isso é bom, né? Como o próprio portocate. O paciente tem medo do cateter até o dia que ele coloca e ele vê que ele estava sofrendo e que agora ele está feliz porque ele tem um cateter para facilitar a vida dele. E várias outras coisas, né? Então, às vezes pode parecer difícil porque é uma consulta a mais, é mais uma pessoa que eu tenho que ir, que eu vou ter que gastar meu tempo. E nesse tratamento oncológico, a vida do paciente, muitas vezes, agora ela vai ficar voltada só para isso, e às vezes é uma mãe, né? Ou é um cara que é o provedor da família, que tem que cuidar de tudo. E aí ele vai ter que dispor mais do tempo dele para ele mesmo, sem levar em consideração os outros, e tudo isso acaba sendo um pouco mais difícil. Então, quando você consegue agregar tudo em um serviço único, e você consegue facilitar a vida do paciente, olha, já vai sair daqui, já vai marcar com a nutricionista, já vai marcar com a enfermeira, já vai marcar com não sei quem, e aí você já volta comigo tal dia e fica tudo resolvido, o paciente não tem a dificuldade também de ter que ir atrás de tudo isso, né? Então, quando a gente cria a facilidade, a gente mostra o caminho para o paciente, tudo isso se resolve de uma forma melhor. Mas se a gente levar a informação até o paciente, como a gente está fazendo aqui, ele também pode buscar isso por si mesmo, né? E isso vai ajudar. E à medida que os pacientes sabem, nossa, a nutricionista fez muita diferença na minha vida. Aí a paciente X vai falar para Y, para outra, para outra, para outra. Todo mundo vai se comunicando até que eles vão entender que faz muita diferença mesmo. Exato, e é exatamente, né? Por isso que é tão importante que a gente tenha essa comunicação entre a equipe, né, com a equipe médica, com os outros profissionais que vão cuidar desse paciente, porque muitas vezes, na verdade, todas as vezes, né, quando o paciente recebe o diagnóstico, o primeiro contato que ele vai ser ali com um oncologista, um mastologista, no máximo ali com o enfermeiro, enfim. E se esses profissionais, né, entenderem a importância do restante da equipe como os nutricionistas e já conseguirem alertar o paciente sobre a importância desse acompanhamento e muitas vezes tiver uma rede de confiança e de apoio, né, é exatamente isso. Olha, eu confio na nutricionista Aline, então eu vou encaminhar esse paciente para a nutricionista Aline, então tá aqui o contato, é só você ligar e marcar. Quer dizer, isso também já facilita para o paciente a gente ter essa rede de comunicação, de apoio, de equipe realmente, né? Que trabalha em conjunto, por mais que muitas vezes não vai ser naquele ambulatório, né? Que vai ter ali uma nutricionista. Às vezes o paciente vai ter que procurar numa outra instituição, mas já facilita essa comunicação e esse caminho, né, para o paciente. E aí, se o nutricionista faz um trabalho bem feito, é exatamente isso. Não só o paciente vai indicar o profissional, como até a própria equipe também vai ganhar confiança naquele profissional, né? Então, olha os resultados que o meu paciente que teve o acompanhamento desse nutricionista obteve, comparado com aquele, né, que não recebeu acompanhamento, ou a postura desse profissional. Quer dizer, você vai ganhando a confiança também da equipe, né, pelo teu trabalho, pela tua postura. E isso é muito importante. Eu acho que é assim que também vai criando essa rede. E nós vamos nos firmando também como profissionais, né? Muitas vezes eu sinto isso, eu sempre alerto os meus colegas de profissão. Não espere que o paciente oncológico ele já vá receber o diagnóstico, já vai saber da importância do teu acompanhamento e vai bater direto na tua porta. Você precisa fazer essa divulgação. Como que faz? Através das redes sociais, que a gente está fazendo aqui, mas criando vínculo com outros profissionais também, né? Que vão ter esse primeiro contato que não nós. Então, é isso, né? É realmente criarmos aí essa redezinha de apoio, de confiança. Eu, por exemplo, sempre gosto de, quando o paciente chega para mim, por mais que eu não conheça um oncologista, não foi um encaminhamento de um médico, por exemplo, chegou por outras razões, de escrever uma cartinha me apresentando, né? E o paciente entrega para o oncologista, ou posso mandar para o e-mail do oncologista se eu tiver o contato, e dizendo quais foram as minhas condutas iniciais. Porque eu acho que é uma forma também do oncologista saber quem eu sou e confiar no trabalho que eu estou fazendo. Porque qualquer dúvida, né? Poxa, fiquei com uma dúvida, não entendi a conduta desse nutricionista, ou
vou discutir o caso, a situação agravou. É importante ter essa comunicação, né, de discussão de caso também. E assim, cada vez mais os pacientes oncológicos, as pessoas que têm diagnóstico de câncer, elas estão menos doentes, né? Porque a gente acaba fazendo diagnósticos mais precoces e elas têm uma doença, a gente está tratando uma doença, mas a pessoa está relativamente saudável. Só que tem todas as interferências que o tratamento acaba causando e tem toda essa mudança de estilo de vida, de hábitos de vida e o próprio tratamento também exerce muita interferência hormonal, enfim. E essa mudança alimentar, o ganho de peso, ou a perda de peso, a perda de massa, acaba acontecendo e isso é muito importante a gente ter esse acompanhamento. Mas existe o outro lado, que ainda são os pacientes oncológicos que estão realmente doentes, né? Ou que vão passar por tratamentos que a gente sabe que a nutrição é extremamente importante. Pacientes que têm tumores do trato gastrointestinal, eu sei que vai fazer mais diferença ainda, porque em muitos momentos eles vão ter dificuldade realmente de ingerir alimentos, vai ter uma fase do tratamento, por exemplo, com radioterapia, concomitante à quimioterapia, que ele vai ter muita mucosite, vai precisar de uma via alternativa de alimentação. E quando você tem um profissional que consegue acompanhar esse paciente e antever as complicações, ele dizer, olha, ele já não está mais tolerando o suplemento que ele estava tomando, então agora ele já está ingerindo menos. E assim, no meu consultório, eu sempre fiz questão de ter uma balança. A gente precisa, porque até nosso tratamento todo ele é baseado em peso e altura, né? Mas é importante que essa balança esteja no consultório também, para que você possa avaliar a evolução do peso do paciente. Mas assim, essa é uma avaliação muito superficial para eu dizer se o paciente está se alimentando bem ou não, né? Mas é a métrica que eu acabo tendo. E aí, às vezes, eu vou prestar mais atenção se ele perdeu 3, 5 quilos, né? Ou mais quilos de peso ou ganhou. Mas, às vezes, uma tendência inicial, o nutricionista ele pode me sinalizar aquilo de forma mais antecipada e já começar a, digamos assim, levantar a bola, né? Olha, talvez seja bom chamar a avaliação do endoscopista para ver se vai passar uma sonda por endoscopia, vamos ver se ele tolera melhor um outro suplemento que tem uma densidade calórica maior, né? Ou a experiência do nutricionista nessa área, ela é muito importante, porque são pacientes que, quando você inicia, por exemplo, uma dieta interal, ele não necessariamente tolera uma dieta interal normal, né? Às vezes ele precisa de uma dieta interal que tenha uma osmolaridade menor, para ele não fazer diarreia, porque ele não estava se alimentando bem durante esse tempo todo. Então, ele não vai conseguir se alimentar bem de repente, né? Então, tem os dois extremos, e esse extremo também do paciente que está mais grave, que tem um pouco mais essa deficiência nutricional, que muitas vezes é o paciente hospitalizado. Nesse cenário também a gente precisa muito de nutricionistas e nutricionistas experientes que possam estar nos acompanhando e não só respondendo a minha dúvida, mas que ele possa me trazer o que está acontecendo com o paciente, né? Então, acho que essa é a principal função. Não é eu ir lá perguntar para o nutricionista, e aí, o que eu posso fazer? Não, eu espero que o nutricionista venha me dizer, entendeu? Porque é a área dele, ele vem me dizer, olha, ele não está tolerando, então eu preciso que você modifique o suplemento que ele está usando, né? Vamos ver se a gente faz essa outra estratégia aqui, porque essa que a gente estava fazendo não está dando certo. Então, eu quero isso, que o nutricionista, assim como todos os outros profissionais que estão trabalhando comigo, eles possam trazer, né, essas informações e essas melhorias para mim, porque eu certamente não sou, eu consigo identificar algumas coisas, mas eu não sou treinada como uma nutricionista para orientar tudo, né? Nossa, perfeito, perfeito. Por quê? Porque, né? Nossa, fiquei muito feliz com essa sua fala. Nós precisamos nos posicionar como nutricionistas. E eu vejo, tanto pela minha prática clínica, que eu já trabalhei em hospital, tal, mas que eu vejo um receio, um medo, uma insegurança, às vezes até um comodismo dos profissionais nutricionistas que não se comunicam com o resto da equipe, principalmente com os oncologistas, esperando que, sei lá, todo mundo vai bater na porta dele e perguntar, tirar dúvida, discutir caso, e não é assim. Nós somos parte da equipe multidisciplinar e precisamos fazer jus a isso. Precisamos passar na discussão de caso, participar das discussões de caso, caso o hospital tenha, né, discussão em leito de UTI e de leito a leito.
registrar em prontuário conduta para que o oncologista, enfermeiro, farmacêutico possa ver o que você fez. Tem nutricionista que não registra, o oncologista nem sabe que o nutricionista está passando visita. Tem que chamar o oncologista para conversar ou deixar uma cartinha, né? Olha, exatamente o que você falou. Olha, acho interessante entrar com uma prescrição de suplementação ou de uma avaliação para passagem de sonda, o que que você acha? Discutir o caso mesmo, né? E se o nutricionista for de consultório hoje em dia como eu, usar de outros meios de comunicação para continuar fazendo parte da equipe, porque o paciente é um só, ele não é outro, né? Ele é o mesmo, a gente precisa ter essa conversa, né? Sem ruídos. Então, pede o telefone do oncologista, né? Ou manda uma cartinha para o médico, explica a tua conduta, sugere, pergunta se o oncologista concorda com determinada conduta, tira as dúvidas, né, sobre o caso. Isso é tão importante, porque muitas vezes nós não temos a ação que deveríamos ter e o paciente não tem o resultado que ele deveria ter, pensando em estado nutricional, efeitos colaterais, por culpa do próprio nutricionista mesmo, que não se posiciona e não se faz ser lembrado, né? O oncologista, ele tem outras preocupações, ele pode até encaminhar para o nutricionista, mas quem é que vai trabalhar e desenrolar o caso, a conversa, somos nós, né? Então, é muito importante sermos mais atuantes na equipe também, né, doutora? Sermos participativos, né? Eu acho que é uma proatividade de forma geral, né? Porque todo mundo tem que ter uma proatividade, não ao ponto de atrapalhar, ou sei lá, de ser em excesso, né? Mas de falar as coisas importantes e saber reconhecer o momento que precisa ser falado. É como um paciente que está fazendo quimioterapia e o acesso venoso está ficando ruim. Se o enfermeiro não me sinalizar, eu só vou saber no dia que o acesso não servir, ele vai perder de fazer o tratamento dele. Então, o ideal é que o enfermeiro me diga, olha, doutora, já está ficando difícil, ele vai precisar de um acesso. E aí a gente já vai providenciando aquilo para que quando ele consiga um acesso alternativo, antes dele não ter mais veia de jeito nenhum, né? E é a mesma coisa que a gente espera do nutricionista e de todos os outros profissionais que estão ali acompanhando esse paciente. Além, é claro, de tirar todas as dúvidas, né? Algumas coisas que me incomodam um pouco, que às vezes a gente se preocupa de com quem que o paciente vai se consultar, são um pouco as recomendações generalizadas, né? Então, por exemplo, os pacientes vão começar a quimioterapia. Aí, às vezes eu já sei que vão dizer para ele, olha, você não pode comer comidas ácidas, você não pode comer comida crua, você não pode... E aí, às vezes, né, será que ele não pode mesmo? Será que ele pode entender em que momentos ele pode? Ou será que se ele não tiver nada de náusea, vômito, nada de mucosite, ele não pode tomar um suco de limão, que ele adora, porque é o suco que ele toma todo dia na hora do café da manhã, ou no almoço, ou em alguma outra ocasião? Então, assim, eu acho que cada situação é de um jeito, e aí, como a gente já conversou aqui, é difícil abordar tudo numa consulta, né? Que muitas vezes a gente fala de infertilidade, sexualidade, perda de cabelo, questões relacionadas à queda da imunidade, ao risco de fazer uma febre, ter que procurar o pronto-socorro. Então, é um pouco difícil eu estar explicando para o paciente se ele vai ter que descascar a maçã na hora que ele vai comer. Assim, É importante alguém falar, mas assim, a maioria das vezes os meus pacientes que são pacientes de tumores sólidos e que não são quimioterapias tão mielossupressoras, eles não têm tantas restrições nutricionais assim, né? Em termos de não poder comer frutas, por exemplo, como os pacientes hematológicos, né? Que fazem quimioterapias muito mais mielossupressoras e realmente às vezes não podem comer frutas de casca fina, né? Como a maçã e tal, a não ser que seja descarta. Enfim, outras recomendações aí que tu deve até entender melhor do que eu, né? Não faz mais parte da minha rotina atualmente. Então, às vezes é um pouco ruim quando você pega esse profissional que é mais generalista e ele passa uma informação única para todos os pacientes. E aí o teu paciente não precisa seguir aquela regra. E às vezes é uma regra que faz muita diferença na vida dele, né? E ele só te conta quando ele já sofreu um tempão com aquilo. Né? Então, é bom esclarecer assim, algumas dúvidas principais, que a gente até podia comentar aqui, porque eu acho que as pessoas querem saber. Por exemplo, né? Todo mundo... Mas, doutor, eu vou ter que falar uma coisa. Essa dos ácidos e dos alimentos crus é uma briga minha, briga assim, modo de falar,
com os próprios oncologistas, viu, doutora? Porque o paciente chega para mim apavorado. Não, porque falaram na química que eu não posso comer cru ácido. Eu falo, calma, pera, qual é o teu protocolo? Não, cancela essa informação. Porque realmente não precisa, doutora. Essa questão dos ácidos é só se desenvolve mucosite. É um grande mito em torno da alimentação para paciente oncológico. Só se desenvolve mucosite ou em situações muito específicas, né? Alguma comorbidade ali associada que o paciente acaba desenvolvendo, uma esofagite. Se não, pelo contrário, os alimentos ácidos são os melhores aceitos pelos pacientes, né? O suco de limão, laranja, porque o paciente está nauseado, prefere alimentos mais ácidos. Então, para quem está assistindo, mito essa questão do ácido, tá? Não tem uma recomendação geral para paciente oncológico evitar, por mais que ele seja submetido a químio. É só se ele desenvolve algumas situações específicas que daí a gente evita. Em relação aos crus, existem ainda instituições hospitalares que trabalham com a dieta para imunossuprimido, dieta com cozidos, né? Cada instituição tem um nome. Uhum. Mas o que nós sabemos hoje, né? Não existe um consenso científico sobre a utilização de dieta sem cruz para pacientes oncológicos, mesmo pacientes oncológicos com pacientes imunossuprimidos. O que hoje o consenso científico traz é um controle higiênico sanitário. Ou seja, o paciente ele pode comer salada, por exemplo, desde que o controle higiênico sanitário seja feito de maneira adequada. Então, o que é Rigoroso. isso? A higienização dos vegetais. Agora, é claro, isso cabe a um nutricionista, a um oncologista também perceber a realidade do paciente. Às vezes é um paciente que você sabe que na casa dele ele não vai ter controle higiênico sanitário nenhum. Aí tudo bem, você abre essas exceções, né? Agora, de maneira geral, não é um consenso, não temos ali nenhum respaldo. O que os estudos até que comparam, né, pacientes com dieta para imunossuprimido com pacientes que higienizaram bem os seus alimentos, é que não tem diferença no risco de contaminação e infecção nesses pacientes. Então, hoje a orientação é a higienização adequada. Agora, é claro, se o paciente está imunossuprimido, tem alguns alimentos que nós não conseguimos higienizar. Por exemplo, morango. O morango, por ele não ter casca, não ter nada, se a gente coloca ali no hipoclorito, ele também vai sugar aquele hipoclorito, né? Então, ele é mais fácil de bater, de criar fungo. Aí não tem muito como a gente trabalhar com as berries, né? Os alimentos, as frutas vermelhas, assim, de casquinha tão fina. Por exemplo, castanhas, né? Preferir castanha embaladinha com data de validade, não produto a granel, porque a gente não sabe quanto tempo aqueles produtos estão ali expostos, né? Então, os amendoins, as castanhas têm mais chance de contaminação fúngica. Então, esses detalhes, carne crua, né? Ovo com gema mole, aí sim entraria nessa orientação. Mas perceba que você reduziu consideravelmente a lista de alimentos que o paciente precisa se preocupar, né? Então, salada, fruta. Até porque quando a gente pensa em imunidade, a gente precisa fortalecer a partir de substâncias existentes nesses alimentos. E aí, quando você exclui esses alimentos da alimentação do paciente, como que você vai fortalecer essa imunidade também, né? Então, isso é um grande mito. Mas assim, é como tu falaste, né? Os próprios oncologistas já colocam isso na cabeça do paciente. E muitas vezes o que acontece é que não tem como você ter todos os profissionais de uma mesma instituição pensando exatamente igual, né? Então, às vezes, em um mesmo local onde eu trabalho, pode ter um colega que faça todas essas recomendações. E aí, às vezes, o paciente que eu estou tratando, ele é amigo de fulano que sentou na cadeira do lado de ciclano, que o médico disse que não podia comer, aí a enfermeira ouviu que o médico X disse, então ela recomenda para todo mundo. Então, a informação, ela fica muito fragmentada, ela fica muito diferente muitas vezes, né? E aí eu entendo que isso também é complicado para o paciente. E aí a gente precisa realmente de profissionais bem capacitados, né? Aí a Camila está até colocando aqui, né? As frutas ácidas me ajudaram muito na quimioterapia vermelha. E assim, eu acho que é por isso que eu digo que é igual gravidez, sabe? Tem mulher que não come tal coisa e tem a outra que come e adora e fica bem, né? Tem gente que não consegue nem ver o café na frente quando tá grávida e eu tomo café normal porque não teve nenhum problema. Então eu acho que
cada paciente vai reagir de uma forma diferente ao tratamento e vai conseguir ter uma adaptação alimentar diferente e vai precisar de recomendações próprias, né? E essas recomendações bem generalizadas, elas são bastante complexas, assim, porque elas acabam trazendo mais confusão, né? Sim, sim. E essa questão também, eu falei brincando, mas é isso também. Se o Ó, já estão nutricionista... perguntando aí do carboidrato. Aproveita e fala. Ah, eu fui na carne vermelha também, vamos falar. Mas a importância disso também, né? Do nutricionista ele ser atuante ao ponto de que, se o paciente recebe uma orientação inadequada, que ele possa conversar com a equipe que deu essa orientação para entender o porquê, as razões, para discutir o caso, para entrar num equilíbrio, num consenso. Então, eu costumo fazer bastante isso. Porque é que nem você falou. Nem todo mundo é obrigado a saber de tudo. A gente vai ter, que nem a minha profissão, vai ter mais esse domínio em relação à alimentação e tá tudo certo. E cabe a nós a gente conversar e chegar num acordo, num equilíbrio e até desmistificar algumas coisas que às vezes foram informações passadas na faculdade e tal. Então já aconteceu essas situações e a conversa sempre é muito bem-vinda para a gente realmente estar conversando e dando essas orientações mais individualizadas para o paciente, para que ele possa se alimentar, né, da melhor maneira. Agora, em relação ao carboidrato, vamos lá. As dúvidas mais comuns, né, que se o carboidrato realmente alimenta o câncer, né? Você tem que cortar carboidrato, açúcar. Isso também é um grande mito, né, em torno da nutrição oncológica. O que acontece para o pessoal entender melhor, né? As células do nosso corpo, independentes, né, se são saudáveis ou não, as células, de maneira geral, elas têm preferência por glicose, que é o substrato do carboidrato, é o produto final do carboidrato ali, né, quando a gente digere o carboidrato. Então, tem preferência por glicose como substrato para fornecimento de energia. É o nosso principal combustível. As células cancerosas, elas têm mais receptores de glicose, ou seja, elas se alimentam muito mais rápido desse substrato. Então, a partir daí, você teve a ideia de que se excluísse o carboidrato da alimentação do paciente, então estaríamos matando o câncer, né? Estaríamos ali reduzindo a massa tumoral e tudo mais. Só que é importante a gente ter em mente que a célula cancerosa ela é extremamente adaptativa. Não é tão simples assim. Ao mesmo tempo que ela usa a glicose, ela também usa aminoácidos que vêm da proteína e ácidos graxos que vêm da gordura para se alimentar, né, para produzir energia. Então, se eu excluo completamente o carboidrato do meu paciente, eu não vou estar contribuindo para o tratamento. Muitas vezes eu posso estar prejudicando. Por quê? Eu vou tirar uma fonte energética importante. Muitas vezes é o alimento que o paciente está conseguindo comer. Por Porque exemplo, a um digestão é arroz, mais fácil, né? mais fácil, uma batata, né? Um purezinho. É o que ele está conseguindo comer. E a gente está falando de bons carboidratos. Às vezes, a aveia é excelente para controle de diarreia, para consumo de fibras, para ajudar também na diminuição do padrão inflamatório. Numa dieta sem carboidratos, ela não entraria, por exemplo. Então, perceba que a gente começa a restringir carboidratos importantes para o funcionamento do organismo por conta de uma orientação generalista e sem muito embasamento. Então, o câncer ele é extremamente adaptativo, inclusive ele é tão adaptativo, né, que quando a massa tumoral ela está grande e tem células mais distantes dos vasos sanguíneos, que é para pegar essa glicose e se alimentar, o que o câncer faz? Angiogênese, né? Vasos periféricos para conseguir se nutrir. Em situação de hipóxia, o câncer consegue se nutrir. Então, assim, não é tão simples a corte de carboidrato. Então, a gente precisa ter essa noção para não sair excluindo tudo do paciente. Agora, existe uma questão importante. Existem carboidratos e carboidratos, como em qualquer alimentação saudável, quando a gente pensa em promoção de saúde. Um açúcar é completamente diferente de uma aveia, de um arroz, de uma batata doce, enfim. Então, o consumo excessivo de carboidratos simples, né, farinhas brancas, açúcares, gera uma resposta inflamatória no nosso corpo.
E um corpo mais inflamado, ele tende a desenvolver mais efeitos colaterais durante o tratamento, potencializa a perda de massa muscular e cria um ambiente ali favorável para o crescimento da massa tumoral. Mas isso a gente consegue controlar com uma alimentação equilibrada, que inclusive pode sim ter um doce que o paciente gosta, um pãozinho que o paciente gosta, se ele não tiver mais nenhum motivo de restrição, né? Nenhum motivo específico. Mas tudo isso é dentro de um equilíbrio e controlando esses picos, né, de hiperglicemia e hiperinsulinemia no sangue, que é possível a partir de uma montagem de uma refeição completa, né, e adequada. Então, essa questão do carboidrato é mito, mas é claro que exige um equilíbrio, como qualquer pessoa que deseja ter uma alimentação saudável e numa situação de tratamento, é muito importante que essa alimentação saudável seja empregada para um melhor desfecho clínico, né? E uma É melhor exatamente resposta. isso, assim, só interrompendo, né, que eu costumo falar para os meus pacientes. É uma alimentação saudável, é saudável para quem está tratando um câncer, como é saudável para qualquer outra pessoa. Não é ideal que você coma açúcar refinado, muito menos em grande quantidade todo dia, né? Mas se é o dia que você tem um bolo e é aquela comida que você gosta, você deseja, é uma outra situação, mas não todo dia como regra, né? Assim como o refrigerante não faz bem, mas se a pessoa tomar esporadicamente, em pequena quantidade também, né? Vai ter um efeito deletério menor, né? Não vai alterar tanto. E a carne vermelha também, né? Bom, a carne vermelha, no meu entendimento, aí tu vai me corrigir, a recomendação é que você ingira em proporção menor, né? Que você dê prioridade às outras carnes, porque em excesso ela também faz mal e pode até aumentar o risco de alguns cânceres, como o câncer coloretal, por exemplo. Mas é fonte de proteína, então o paciente ele não precisa se restringir e muitas vezes a carne é aquele alimento que ele tem, né? É o alimento que ele tem acesso. Na maioria das vezes não é o alimento preferencial da maioria dos pacientes, né? Porque é até um alimento geralmente mais caro, de mais difícil acesso. Mas às vezes é o que o paciente gosta, ele não quer comer frango, ele não quer comer peixe, ele quer comer carne, né? E aí a outra opção é deixar ele sem fonte de proteína. Então, assim, eu acho que esse equilíbrio e a gente entendeu que é uma dieta saudável para quem está em tratamento e para quem não está, é muito importante, né? Sim, é claro que existem, aí eu vou falar também um pouquinho da carne, existem, por isso que é importante o nutricionista oncológico, ele também entender o comportamento tumoral do seu paciente, porque existem alguns tipos de câncer, que daí se beneficiariam de uma alimentação não com a exclusão de carboidratos, mas com uma quantidade mais determinada e limitada de carboidratos para que não tenha um consumo excessivo, né? Por conta da característica do tumor e dos seus receptores, por exemplo, que tem um maior receptor de insulina, como alguns cânceres de mama, né? Aí, por isso que tem alguns estudos que demonstram tal, que teria uma eficácia numa dieta, por exemplo, com redução de carboidratos, mas é importante, aí que a gente não pode generalizar, esse é o grande problema. Os estudos, primeiro que são os estudos muito recentes, e são estudos normalmente em que as pacientes elas não têm risco nutricional. Então, a gente já não consegue generalizar para o mesmo tipo de câncer que seria um câncer de mama, por exemplo. A clínica ela é soberana nessa hora. Nós precisamos entender quem é o paciente na nossa frente para aplicar qualquer estratégia. E nem sempre uma estratégia vai servir para todo mundo. Então, em algumas situações, existem ali estudos promissores que mostram maior benefício. Mas não são todas as situações e nem para todas as pessoas com o mesmo tipo de câncer. Por isso que talvez também surja muita confusão em relação às informações. Que às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, mas saiu um estudo dizendo que dieta cetogênica ajuda o paciente oncológico. Calma, não é que saiu um estudo para paciente oncológico de dieta cetogênica. Saiu poucos estudos clínicos, porque a maioria é pré-clínica em animais, para públicos específicos, né? De cânceres específicos com características específicas, né? Então, não é para todo mundo. Então, é muito importante também ter essa noção para não sair falando besteira ou orientando aí de maneira generalista, né, essas estratégias. Em relação à carne vermelha, existe sim uma recomendação, né,
do próprio IARC, que é um braço da Organização Mundial da Saúde, que é um braço que só estuda a questão, é um braço, oh meu Deus, é uma agência de estudo em câncer, né? Um braço do MS só responsável por essa parte de câncer, prevenção e tratamento. Então, a recomendação do IARC é que o consumo de carne vermelha seja, e aí população geral, seja inferior a 500, 400 gramas na semana. Então, perceba, a gente não está falando de uma exclusão, a gente está falando de um equilíbrio, de uma redução de carne vermelha, né? Então, 400 gramas seria aí mais ou menos, pensando almoço e jantar, 2 vezes na semana, consumindo aí uma porção de 100 gramas, né? Ou 4 vezes na semana, uma refeição com 100 gramas de carne vermelha, que é mais ou menos a porção média, né, que as pessoas comem. Então, é uma redução. Sendo desejável inferior a 300 gramas, eles fazem esse adendo, né? Desejável. Mas você ainda pode consumir dentro desse limite. E tão importante quanto você reduzir a carne vermelha é você se atentar como você prepara também a carne vermelha, né? A carne vermelha, ela tem essa relação com alguns tipos de câncer, como o de intestino, né? Como de estômago, porque ela é mais inflamatória, né? É uma carne que gera mais resposta inflamatória no organismo, ainda mais em maior quantidade. Só que a maneira como você prepara, você consegue amenizar um pouco isso, as famosas marinadas. Então, quando você faz essa carne vermelha e deixa ela na marinada por um tempo, com ervas, alimentos fontes de vitamina C, como laranja, limão, isso ajuda na hora da cocção a diminuir a produção de algumas substâncias consideradas carcinogênicas que ficam naquela crosta da carne, tipo de churrasco. Então você diminui um pouquinho essa resposta também inflamatória, né? Minimiza isso. Então é importante a gente ensinar o paciente como é a melhor maneira de preparar esse alimento e distribuir isso ao longo da semana, né? Então não é proibida, mas existe um equilíbrio e cabe a nós nutricionistas também orientarmos esse paciente como deve ser essa redução. Porque muitas vezes a gente não vai reduzir tudo de uma vez. Um paciente que come 6 vezes na semana carne vermelha, não posso chegar para ele e falar, ó, então, a partir de amanhã, o senhor agora vai comer só 2 vezes na semana. Ele não vai aderir àquilo, ou vai ser muito difícil, eu preciso entender a realidade, o contexto dele. Então, vamos uns pouquinhos, vamos introduzindo outros alimentos, aumentando o repertório alimentar dele, e aí aos poucos a gente chega no que seria esse ideal, né? Então, em relação à carne vermelha, é isso. O modo de preparo e essa quantidade, né? Que seria recomendada aí. Aline, comenta aí pra gente algumas perguntas que agora até eu quero saber também a tua opinião, né? E algumas estratégias como o jejum intermitente, a Camila está perguntando aqui. Né? Tá. Quais seriam os possíveis benefícios, se você acha que isso pode se aplicar ao nosso paciente oncológico. E ela até questionou também o uso da Victoza, né? Que seria nessa população específica de paciente oncológico para tentar controlar um pouco aquela compulsão por doces, que a gente sabe que acontece muitas vezes em decorrência até do uso dos corticoides nas quimioterapias, né? Que o corticoide ele é um potente uma medicação muito potente para o controle da êmese, ou seja, das náuseas e vômitos, né? Então a gente acaba utilizando eles em praticamente todos os nossos protocolos de quimioterapia e muitas vezes os pacientes têm um pouco mais dessa compulsão por doces. Sim. Em relação ao jejum, o que acontece também? O jejum, existem poucos estudos clínicos, quando eu falo estudos clínicos é em humanos, né? Existem etapas de estudo e antes de chegarem na população humana, eles fazem em animais, ratos, né? E aí em ratos, realmente, teve ali resultados positivos, pensando não em diminuição de tumor, tá? Mas pensando em melhora de alguns sintomas e marcadores inflamatórios. Marcadores inflamatórios em ratos. E aí, quando na população foi aplicado o jejum intermitente, teve uma melhora nessa questão dos marcadores inflamatórios, também sensibilidade, né, à insulina, o que é benéfico, você aumentar a sensibilidade à insulina, e diminuição de alguns efeitos colaterais, principalmente fadiga, que é tão comum no tratamento antineoplásico.
Mas como que foram esses estudos em humanos, né? Que são poucos e precisamos de mais. Foi naquela população controlada. Então, teve um grande estudo sobre o jejum intermitente, que, se eu não me engano, saiu no ano de 2019, que foi um boom, assim, que todo mundo começou a falar do jejum para paciente oncológico, mas quando a gente lê a metodologia, o que que a gente percebe? Eram mulheres diagnosticadas com câncer de mama, que é um tumor já particular, né? Porque diferente dos outros cânceres, não é um câncer hipermetabólico, né? É um câncer normometabólico, ou seja, essas mulheres elas não têm um gasto energético aumentado por conta do próprio tumor, quando a gente fala de receptor hormonal positivo, né? Câncer de mama luminal A ou B. Eram mulheres com esse diagnóstico. Além disso, eram mulheres que não tinham risco nutricional, porque as que tinham risco nutricional, ou seja, IMC abaixo de 18,5, elas foram excluídas desse estudo. Então, eram mulheres com IMC dentro da normalidade. E aí você já começa a ter uma população mais limitada, percebe? Então, quando a gente fala de jejum intermitente, a gente, assim como dieta cetogênica, a gente tem que entender o que os estudos nos mostram, qual foi a população desse estudo, a característica dessa população, para que daí eu possa verificar na minha clínica se aquela paciente ou aquele paciente se beneficiaria. Porque pode ser que você tenha ali uma mulher na tua frente com diagnóstico de câncer de mama, que o IMC está dentro da normalidade e que está se alimentando bem. Mas o que a tua clínica como nutricionista fala, né? É uma paciente, por exemplo, que tem às vezes episódios de compulsão alimentar, é uma paciente que ela não está conseguindo se alimentar muito bem ao longo do dia, se alimenta melhor no período da manhã. Então, são algumas observações que a gente precisa ter para também não sair generalizando essa conduta. Mas os estudos são promissores para esse grupo de pessoas diagnosticadas com esse tipo de câncer. Precisamos ainda de mais estudos. Então, o jejum intermitente é uma estratégia que eu já usei, mas em casos muito isolados. Posso dizer que 99,9% dos meus pacientes em tratamento oncológico não se beneficiariam do jejum por diferentes motivos. E normalmente eu utilizo a estratégia de jejum intermitente em mulheres que estão em remissão da doença, ou seja, já terminaram o seu tratamento, estão normalmente em hormonioterapia, que apresentam uma dificuldade em manutenção de um estado nutricional saudável, apresentam muita fadiga por conta do anastrozol, por exemplo. Aí eu vejo bons resultados, porque eu consigo melhorar a composição corporal, melhorar a fadiga, mas percebam que é uma mulher com uma característica já completamente diferente, né? Então é importante a gente se atentar a isso. Então eu não generalizo para todos os pacientes e, na verdade, ninguém deveria fazer isso, tá? E na verdade eu acho que uma coisa muito importante também é dizer assim que um estudo que às vezes você faz, mesmo em humanos, e que ele mostra uma redução dos marcadores inflamatórios, por mais que isso, vamos dizer assim, a gente entende que é bom, né? Mas não necessariamente isso se traduz em uma melhora do câncer, numa maior sobrevida, numa melhor resposta ao tratamento. Então, talvez na parte inflamatória o paciente tem marcadores melhores, né? Mas aquilo não necessariamente quer dizer alguma coisa. Então, por exemplo, o colesterol caiu, mas quer dizer que ele não vai infartar? Ou o colesterol caiu, mas ele vai infartar do mesmo jeito, né? Então, vamos dizer assim, analogias, né? Então, os estudos, eles ainda são bastante preliminares, a gente não tem certeza que isso realmente traz um benefício, mesmo nesses tumores aí que tu estás comentando, né? E nem todo mundo consegue se adaptar a algumas estratégias. Então, a estratégia do jejum intermitente, ela é muito difícil. A estratégia da dieta cetogênica, ela é muito difícil. Quando a pessoa se adapta, às vezes é ótimo. E depois ela adora, vive bem e ama. E tem gente que não, né? Então, tem gente que quando faz isso, perde toda a alegria, perde a vitalidade, perde a sua energia. E aí acaba passando por um período mais difícil. E acho que uma coisa que também que a gente conversou é que nesse período de tratamento, de diagnóstico, em que a vida inteira já mudou, você impor mais uma estratégia de dieta
difícil, que é o jejum, e que a maioria das pessoas não faz, para ela começar a fazer agora, enquanto ela faz quimio, enquanto talvez ela perdeu o cabelo, enquanto o paladar mudou, ela ganhou peso, ela perdeu peso, não se sabe como é que tá o relacionamento com o marido, com o parceiro, com os filhos. Aí tu ainda vai trazer mais um outro problema para a vida daquela mulher, né? Então, assim, a gente tem realmente que ter muito equilíbrio em tudo, inclusive nas nossas escolhas, mesmo que seja algo que pareça muito promissor, né? E aí eu sempre tento falar para os pacientes, né? Olha, uma dieta saudável para você é uma dieta saudável para todo mundo. Fazer essa dieta saudável e manter o peso tem um benefício como se fosse tomar um remédio no seu tratamento, né? E da mesma forma a atividade física, né? Então são duas coisas que andam juntas e que têm um poder agregador, uma soma em cima da outra. Então não adianta só eu manter meu peso e manter talvez minha composição corporal, mas se eu fizer atividade física eu também ganho em taxa de resposta, em maior sobrevida, em menor risco de recidiva, em menor risco de um segundo tumor, em maior sobrevida, inclusive do câncer e de outras doenças, né? Então, eu acho que são coisas que são difíceis, então as pessoas têm dificuldade de se adaptar a essas mudanças de estilo de vida, é difícil para todo mundo, né? Até para aquela pessoa que um dia conseguiu perder muitos quilos e está fazendo propaganda, no começo também foi difícil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas recomendações. Sim, isso que você falou é muito importante, porque não só nós precisamos avaliar a característica física do paciente para ver se tal estratégia se enquadra, como essa parte comportamental, realmente. Por quê? A gente precisa levar em consideração essa questão do estresse. Eu não quero que a comida gere mais ansiedade e estresse para o meu paciente. Tem um outro ponto que é a questão do fracionamento. Durante o tratamento antineoplásico, independente do tipo de câncer, o fracionamento, principalmente de proteína, é importante. E quando eu submeto esse paciente ao jejum, né, eu perco uma janela muito boa, uma oportunidade muito boa, que é o período da manhã, né, para colocar ali alimentos que são importantes também para ele, que vão fazer diferença no final do dia. Então, é muito importante a gente entender esse contexto para que a gente simplesmente não fique reproduzindo sem um olhar criterioso do paciente que está ali na nossa frente, né? Então, como eu falei, menos de 0,1% dos pacientes eu acho que iriam se beneficiar com uma estratégia dessa. Um plano alimentar, né, adequado para as necessidades individuais do paciente, se bem feito, né, com as orientações adequadas para o tipo de tratamento e efeitos colaterais, só isso, entre aspas, só isso já traz um resultado maravilhoso, né? Então que a gente faça o básico, né? Que a gente faça então isso antes de ficar pensando num monte de outra coisa, né? E que, na verdade, já é difícil bastante, né? Porque toda mudança de Uhum. hábito de vida é bastante complexa, envolve muitas coisas, envolve o seu relacionamento consigo mesmo, com seus familiares, com seus filhos, com o seu trabalho, com tudo, né? Envolve a sua vida pregressa, como tu falaste, né? Até as memórias afetivas de tudo aquilo que você já viveu, né? Então, assim, tem vários fatores que estão envolvidos aí. E aí o importante é uma dieta saudável para todo mundo. A gente ouve o que as pessoas que nos amam e que nos querem bem estão ali para nos dizer. E aí, de novo, eu falo que é igual gravidez, né? Para quem é mulher e já passou por uma gravidez, todo mundo sabe educar seu filho melhor do que você, todo mundo sabe o que você tem que comer, o que você tem que fazer melhor do que você. E, na verdade, quem está passando por aquilo, quem está educando a criança, quem sabe o que está acontecendo é você. Então, a gente precisa adaptar aquilo para a sua realidade. Eu acho que essa parábola da gravidez é a minha retórica principal, Eu gostei porque, dessa, eu vou começar a nossa, usar. tudo isso aconteceu nas minhas gravidezes e talvez elas ainda estão relativamente recentes, né? E eu me lembro bastante. Então, assim, só para a gente entender que cada realidade é uma realidade diferente, né? Nem todo paciente oncológico está doente, muitas vezes você tem uma doença que está sendo tratada, ela não está mais aí, e a gente precisa cuidar da sua vida para que você seja saudável e viva muitos e muitos anos, apesar de ter tido um diagnóstico oncológico, e viva de forma saudável, de uma forma que você se adapte a essa nova realidade de uma vida mais saudável, se não for ainda o seu hábito de vida prévio, né?
E aí o sim. nutricionista com certeza só tem a agregar. Com certeza. Eu vi aqui o pessoal comentando, ah, poderia ficar a noite toda vendo vocês. Que bom, É, o pessoal tá gostando da live. Fico feliz, o pessoal está comentando que gostou. Aline, depois a E gente combina alguns temas específicos, assim, né? Que são temas tão interessantes, acho que eu quero saber mais também. eu acho maravilhoso. Vamos combinar, inclusive o pessoal pode colocar sugestão para nós, né? Podemos falar sobre tantas coisas importantes, né, e interessantes que podem gerar dúvida aí no pessoal. Então é interessante até vocês mandarem dúvidas, né, sugestões de tema, que com certeza eu topo vir aqui de novo conversar mais um pouquinho com vocês. E eu tenho certeza que a live de hoje enriqueceu muito para mim, para o pessoal que está assistindo. É muito bom, é muito boa essa troca, né? É muito bom poder conversar com a equipe, né, multidisciplinar, com a equipe médica, que acaba sendo a equipe cabeça do tratamento, né? E é muito importante essa nossa comunicação. E eu fiquei muito feliz com a tua visão sobre os nutricionistas, sobre o acompanhamento nutricional. Foi muito gostoso estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite. Para mim é um prazer enorme. Eu acho que toda vez que a gente puder trazer mais saúde, mais leveza para os nossos pacientes, né, nesse momento e em toda a vida depois, ou mesmo quem não está passando pelo diagnóstico, pelo tratamento, mas se puder ter um pouco mais de leveza em todas as suas escolhas, em todas as suas atividades, sem aquela apreensão, né? Eu acho que isso que importa é isso que faz a vida valer cada vez mais a pena. Então, com tratamento, sem tratamento, a gente tem que ser mais saudável, de forma leve, e tá vendo o que é melhor para cada realidade, né? Então, eu falei isso até na minha página. A história do paciente que senta do seu lado na cadeira de quimioterapia não é a sua história, e aquela realidade não é a sua realidade. Então, isso vale para tudo, né? Vale para os desfechos que acontecem e às vezes a gente fica com medo que aconteça com a gente também. Vale para se ele não come isso porque ele se dá mal, mas você gosta, você pode comer. E aí você tem que procurar as orientações para você, né? Conversar com o seu profissional, com aquela pessoa que está ali para te orientar, entender o teu tratamento, o teu diagnóstico, o que, que vai ser melhor. Nem todo mundo precisa da mesma coisa. Perfeito. E isso que você falou da leveza, sensacional, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com a questão física, que é óbvio muito importante, né? Tratar ali o físico, né? O câncer ele acaba cometendo, né? O físico, mas trabalhar a questão mental, psicológica, espiritual durante o tratamento também é de suma importância, né? Estamos interligados e muitas vezes a mente não bem trabalhada vai impactar também no físico. Então, o que que adianta eu colocar mais ansiedade, medos no meu paciente, né, como nutricionista, fazer enormes restrições e deixá-lo mais bitolado e ansioso? Como é que vai estar o psicológico desse paciente para aguentar o que mais ainda está por vir, né? Então, é muito importante isso, né? Você querer viver por muitos e muitos anos e se sentir bem vivendo, né? Tem uma frase que uma vez eu li, fez muito sentido para mim, que assim, eu posso viver até os 100 anos se eu abrir mão de tudo aquilo que me faria querer viver até os 100 anos. Então, assim, é muito importante a gente encontrar esse equilíbrio, né? Peraí, eu vou viver também habitolado, com medo, ansioso, quer dizer, a comida virou um momento de estresse para mim. Não, calma, eu preciso ter qualidade de vida, bem-estar, né? Eu preciso aproveitar os momentos com a minha família com mais leveza, né? Então, isso também é importante. Aline, muito obrigada mesmo pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Queria agradecer a todos que estão assistindo, né? Vários pacientes que estão por aqui e com certeza essa live deve ficar gravada e vai ser muito legal para que as pessoas possam vir tirar suas dúvidas, né? Ouvir um pouquinho das nossas histórias e aí, quem sabe, trazer mais dúvidas para a gente conversar. Eu vou, como tá no meu perfil, eu vou baixar a live e aí eu te mando Tá, de alguma forma um arquivo que caso você também queira fazer, divulgar na sua página, queira fazer algum recorte também, aí fica à tá, com vontade para certeza. fazer. Tá bom, Tá obrigada. Foi bom? um prazer enorme. Muito Muito obrigada obrigada, mesmo pelo doutora. convite. Adorei. Obrigada, doutora. Obrigada, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês também hoje. Um grande beijo.
Beijo, tchau. Boa Tchau, noite. tchau.